ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje um vídeo com uma temática um pouquinho diferente pra vocês. Vou trazer alguns pensamentos, minha opinião e algumas teorias sobre como o Luffy vai derrotar os 4 Yonkou e por que ele precisa derrotá-los pra ser o rei dos piratas. Então vamos lá. Pra começar, não é nenhuma novidade que Luffy quer derrotar os 4 Yonkou. E embora Luffy não seja como Goku, que ama puramente a batalha, ele entende que pra ser rei dos piratas ele precisa ser mais forte do que esses 4 imperadores. E ele mesmo já mencionou querer lavar o chão com a cara de todos os 4, embora até o momento não seja muito realidade. Só que não é só sobre força ou poder que isso se trata. Eu comecei a pensar sobre isso quando eu reli o capítulo 894, naquele diálogo entre o Luffy e o Rayleigh. Eles começam a conversar sobre hack da observação avançado e o Rayleigh pergunta pro Luffy sobre o que ele vai fazer quando encontrar alguém com esse nível de poder. E daí o Luffy responde: isso vai depender do tipo de pessoa que eles são. O Rayleigh até menciona que nunca pensou dessa forma, mas o Luffy fala como se isso fosse óbvio. E começando a pensar sobre os inimigos mais fortes que o Luffy ainda está enfrentando, comecei a traçar alguns paralelos entre Luffy, seu sonho, a sua vontade e a possível representação daquilo que será o Joy Boy. E tudo isso nos 4 Yonkou. Um exemplo é o contraste entre Barba Negra e Luffy, que é sempre um fator muito importante na narrativa. Só que vai muito além disso, pois cada Yonkou tem um traço ou característica que representa o Luffy, que ele sempre prova ser superior nesses paralelos que eles compartilham. São as características que fazem o rei dos piratas pro Luffy. E começando por Kaido, ele é a força, e por isso o Luffy quer ganhar dele no 1 a 1. Ambos amam a emoção da batalha, mas suas motivações são totalmente diferentes, já que a definição de força para Kaido é a dominação completa, fazendo com que todos se curvem à sua vontade. Só que a força de Luffy vem daqueles por quem ele tá lutando, e o exemplo disso é o próprio capítulo 1000, quando Luffy dá o primeiro ataque no Kaido, pois antes disso ele lembra dos samurais de Wano, dos Minks de Zou que também se sacrificaram, e por todos aqueles que estão ali lutando pelo propósito que o Luffy tá carregando nas costas. Juntem-se a mim e poderemos conquistar o mundo. Mas Luffy responde: nunca iríamos com você, seu imbecil. Nós amamos os samurais. E é muito curioso que Kaido também deseja um mundo de violência, e ele tem isso como seu objetivo de pirata. Ele quer um mundo onde só os mais fortes reinam e quebra espíritos para isso. Mas esse propósito é totalmente quebrado naquela cena de Udon, onde Luffy fala que vai derrotar o Kaido e revive o espírito de todos aqueles samurais que tinham desistido da batalha final. E com certeza Luffy vai vencê-lo, quebrar o espírito dele, tirando toda a sua dominação do país de Wano e expulsando do país, abrindo suas fronteiras finalmente. Aliás, eu aposto que o Gear 5 vai ter a ver com fogo, uma forma do Luffy onde ele domina fogo completamente, já que foi o primeiro ataque que fez realmente efeito em Kaido e o segundo em que ele teve que desviar, pois ele sabia que ia feri-lo muito. E isso inclusive apareceu na última capa colorida em que o Luffy tá na mesma pose do Nika, usando fogo no seu corpo inteiro, e bom, eu acho que o Oda não tá de brincadeira com isso. De qualquer modo, Kaido representa a força e o espírito de líder, de rei do Luffy. E não é à toa que o foco dessa batalha é o haki do rei. E falando sobre a Big Mom, em Holy Cake vemos que quando a Big Mom tá morrendo de fome, ela entra num surto maníaco, comendo tudo e destruindo tudo no seu caminho, ameaçando até os próprios filhos. Já o Luffy, quando tava morrendo de fome em uma ilha que era só comida, ele recusou se mover do lugar até que ele comesse a comida do Sanji e ele voltasse pro seu bando, provando que ele ignora até suas próprias vontades e os seus. Big Mom não poderia se saciar até comer aquele bolo de casamento, e Luffy não poderia se saciar até que comesse a comida da pessoa que ele queria, que era o Sanji. Não importa o estado que aquela comida tivesse. E mais uma vez era sobre quem e por que ele tava ali, por que ele tava comendo. E cara, o Luffy é simplesmente sensacional. E como eu disse antes, o Luffy é o oposto dos 4 imperadores, representando aquilo que eles não têm para ser o rei dos piratas. O Kaido é a força bruta, a capacidade de ser rei, a capacidade de dominar. Já a Big Mom é a capacidade de unir as pessoas. E isso está relacionado ao seu sonho mais profundo, que é fazer uma mesa onde todas as raças e todas as pessoas do mundo possam comer em igualdade. Mas ela vai em todo o mundo atrás de ingredientes, exige presentes e homenagens, e seus convites não podem ser recusados. Por mais que seja algo até bonito, a forma como o Big Mom faz é totalmente egoísta. Já o Luffy traz a festa e as pessoas junto com ele, e é quase como terminamos todos os arcos da história. Ele atrai as pessoas de uma maneira única e maravilhosa, e o próprio Mihawk reconheceu isso em Marineford. Já
já que o moleque atrevido conseguiu colocar até o Barba Branca do seu lado. E isso tá ligado ao que eu acredito ser o propósito do Joy Boy em criar o All Blue e o One Piece. A vontade do nosso capitão não se reflete só a um título e uma vontade egoísta, mas na verdade a vontade e o sonho de todos aqueles que estão no seu redor. Eu já falei sobre a força e o espírito de festa do Luffy. Falta agora falar daquilo que é o sonho mais íntimo dele e que é representado por ninguém mais ninguém menos que Barba Negra. Muita gente já associa logo ao fato do Barba Negra ser aquele que pode privar a liberdade do Luffy, mas eu trago uma coisa diferente pra vocês. Na verdade, essa batalha vai ser um choque de sonhos. E o ponto principal disso é o primeiro encontro deles, que é uma das cenas mais incríveis do mangá, que é quando Barba Negra diz: os sonhos de um homem nunca morrem. Todo mundo sabe que Luffy tem um sonho oculto que a gente nunca ouviu, e que está fortemente implícito que é o mesmo que Roger tinha, afinal até Yamato confirmou isso naquela cena com Ace. E da mesma forma, a gente não sabe qual é a origem que motiva Barba Negra, a tal ponto que ele tem uma ambição que rivalize com a de Luffy. Mas aí você deve estar pensando agora, é sobre ser rei dos piratas. O Barba Negra quer ser o rei dos piratas, então é isso que o Luffy vai se motivar para derrotar eles, certo? E a resposta é não, por um detalhe muito interessante da história. Esse encontro entre Luffy e Barba Negra revela uma coisa muito interessante, e não pelo que é dito, mas pelo que não é dito. Eu não sei se você já percebeu, mas Luffy nunca disse pra Barba Negra que ele vai ser o rei dos piratas. Pera aí, sério que você nunca notou isso? Luffy disse que ia ser rei dos piratas pra Shanks, Barba Branca e Marineford, Big Mom via Dendemushi lá na Ilha dos Tritões e pra Kaido em Wano na primeira vez que ele dá um soco nele. E convenhamos, o Luffy atende o Dendemushi de qualquer pessoa falando que ele vai ser rei dos piratas. Mas de todos os encontros que eles tiveram, ele nunca disse isso pra Barba Negra. E percebem como isso é maluco? Porque Barba Negra é a única pessoa que eu acredito que possa rivalizar pelo trono de rei dos piratas com o Luffy. E o crescimento de Teach na história foi absurdo. Isso porque Teach vai mexer em algo muito mais profundo no Luffy, o seu sonho oculto que a gente nunca ouviu. Assim como o Luffy herdou a vontade de Roger, eu acredito que Barba Negra herdou totalmente a vontade de Zebek. Ele tá instaurado na ilha onde foi originado os Piratas Rocks, o navio dele se chama o Sabre de Zebek e outras tantas referências. Mas o Zebek tinha um sonho em particular, ele queria ser o rei do mundo e ele mexeu com vários tabus do mundo de One Piece, que é basicamente o que Barba Negra tem feito ao longo da sua história, e tudo que ele tem feito é simplesmente pela sede dele de poder. Teach quer ser o rei e quer governar o mundo, e Luffy, bom, Luffy vê o rei dos piratas como alguém que é mais livre nesse mundo. Ele não quer trono nem conquistar nada. E também acredito que aquela frase que a gente ainda não ouviu é ele dizendo que quer ser o homem que vai dar a maior festa que esse mundo já viu, dando liberdade a todos. E a gente fala mais sobre isso nesse vídeo aqui. Mas enfim, é por isso que naquela cena em que Barba Negra fala sobre sonhos, o Luffy não diz nada, ele só olha pra ele em silêncio. E ambos saem em direções completamente opostas. É óbvio, eles são o oposto um do outro, isso se reflete nos seus sonhos e até na comida que eles comem naquela cena lá em Mocktown. Kaido era a força, Big Mom era a festa e a união das pessoas, e Barba Negra vai representar a verdadeira vontade dos D. Afinal, ele não é quem o Roger tá esperando. E Luffy vai superar cada um deles em cada um desses pontos, provando quem ele é e provando que ele é muito superior a esses Yonkous. Mas ainda falta um Yonkou, certo? Aquele que motivou Luffy a ser um verdadeiro pirata. E claro, eu tô falando do Shanks, o Ruivo. Ele representa tudo aquilo que originou a vontade do Luffy ser um pirata desde o primeiro capítulo. A alegria, as festas, a bebedeira, a fartura dos banquetes e até a tripulação, que se parece bastante com o estilo dos Chapéus de Palha. E embora você lembre da promessa do Chapéu e que Shanks é um amigo do Luffy, lembre-se que o Luffy disse que vai derrotar os 4 Yonkous sem exceção. E no primeiro capítulo, é claro, ele falou que superaria Shanks e toda a sua tripulação. Um trecho muito interessante em um Vivre Card sobre Shanks é o seguinte: também é dito que o Ruivo criou inúmeras lendas dos mares e que nenhum outro pirata representa tão bem a liberdade quanto ele. E claro, se a gente considerar que ser rei dos piratas é aquele com a maior liberdade dos mares, pode-se dizer que Shanks é exatamente aquele que está mais próximo dessa posição ou trono na perspectiva do Luffy. Ou seja, a batalha que Luffy terá com Shanks, e existem diversas teorias sobre isso, será aquela em que Luffy prove que ele é o mais livre desse mundo, superando Shanks. E claro, isso junto a One Piece faria de Luffy rei dos piratas e colocaria ele perto de um dos maiores sonhos da sua infância, que era superar aquele que tornou o que ele é hoje em dia. Mas como Luffy provaria a liberdade dele para Shanks? Uma das teorias que eu gosto bastante é de que o Ruivo é o guardião do último poneglyph que resta, e tá esperando o Luffy chegar com o chapéu para provar ele como um verdadeiro pirata e aquele que herdou a verdadeira vontade dos D para entregar o poneglyph para fazer Luffy ir até o One Piece. Mas eu queria trazer uma teoria diferente para vocês. Se Luffy sempre se prova ser o oposto do rival que ele tá enfrentando, então Shanks nesse caso tiraria a liberdade das pessoas se ele representa a liberdade do Luffy? E acredito que a primeira resposta para uma dessas perguntas é que Shanks na verdade seria o rei do submundo. Isso é uma teoria bem antiga postada
postado em um blog de One Piece, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Mas basicamente diz que Shanks está no topo do submundo e ele lidaria com as Akuma no Mi e seu tráfico pelo mundo. Isso seria um dos motivos para Kaido ter parado em Marineford e Shanks ter negociado frutas com ele, e também por ele estar tentando roubar a Gomu Gomu do governo mundial. Ele usa sua influência para se mover pelas sombras e é por isso que consegue conversar com os Gorosei, pois ele é um dos principais pilares para o tal equilíbrio necessário entre os piratas e o submundo. E isso seria evidenciado pelas relações que Shanks tem com a Yakuza. Se liga só, ele perdeu o braço esquerdo em uma aposta, como a prática da Yubi Tsume, em que a Yakuza cortava o dedo mínimo esquerdo porque era importante para o manuseio da espada. E algumas outras referências com o jogo de números, como por exemplo o 8 e o 9 na sua recompensa, 4 bilhões, 48 milhões e 900 mil berries. E que pode ser uma referência ao jogo de cartas Oishokabu, que significa literalmente 8 e 9. E a origem da palavra Yakuza vem desse jogo. Isso aconteceu nas recompensas dos outros piratas, como a da Big Mom, que tem um 88, que significa haha, que pode ser lido como mãe, e como com Barba Branca, que tem 46 em sua recompensa, que significa Shiro, que é branco em japonês. Então Shanks não seria literalmente um vilão, mas agiria como um anti-herói. Existem diversas outras referências e a gente vai falar num vídeo mais pra frente. Mas de qualquer forma, ser o líder do submundo e traficar Akumas no Mi é algo que com certeza priva a liberdade de muitas pessoas, afinal, o submundo de One Piece domina ilhas e as escraviza, como a gente viu em Dressrosa com Doflamingo, o Joker. Shanks criou lendas sobre liberdade porque ele consegue transitar pelo mundo em todas as suas esferas, e Luffy fará isso, mas dando liberdade a todos ao redor do mundo, como já tem feito em toda sua viagem. One Piece não teria Shichibukais porque originalmente seria uma história de Luffy derrubando os Yonkou, e esse é o motivo, porque todos eles representam tudo aquilo que o Luffy é, só que ao contrário, e Luffy deve superar todos eles, se tornando o mais poderoso e lendário pirata desse mundo. E é por isso que ele pode vencer todos eles, não é só pela força, mas por quem eles são. Assim como naquele momento ele tinha falado pro Rayleigh, o homem que através da sua força lidera e faz com que aqueles que estão ao seu redor não precisem carregar o fardo que ele carrega. Aquele que festeja com todos aonde quer que vá, e que faz todos morrerem de rir assim como ele. Aquele que torna seu sonho tão grande que abrange o mundo inteiro para tornar um lugar livre. E por fim, o pirata mais livre do mundo, que traz a liberdade a todos em todo lugar por onde passa. E esse é o espírito do verdadeiro rei dos piratas, daquele que vai virar o mundo de cabeça para baixo e marcar sua história, que nada mais é do que um simples garoto que gosta de se aventurar por aí e que não quer dominar nada, apenas quer ser o rei dos piratas. Monkey D. Luffy. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais opinativo, só trazendo algumas ideias pra vocês sobre o Luffy e os Yonkou. Comenta aí embaixo o que você achou, as teorias de vocês. Eu vou responder todo mundo aí nos comentários. Deixe seu like se você gostou do vídeo, não se esquece de seguir a gente no @canal Supernovas lá no Instagram. E é isso, galera, valeu!